Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. No capítulo 14 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo conclui sua instrução sobre a vida espiritual coletiva, focando na aplicação prática dos dons de profecia e de línguas durante as reuniões da igreja. Após estabelecer o amor como a motivação suprema no capítulo anterior, ele agora define a edificação da comunidade como critério principal para o uso de qualquer manifestação espiritual. Paulo argumenta que a ordem e a clareza são fundamentais no culto, pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Esta introdução prepara o leitor para entender a distinção entre a devoção individual e o serviço público, enfatizando que o objetivo maior do ajuntamento cristão é que todos aprendam e todos sejam consolados. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 1 Coríntios 14 do livro de 1 Coríntios da Bíblia. Os dons da profecia e das línguas. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. 2 Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. 3 Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. 4 Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. 5 Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. 6 Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. 7 Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado, se os sons não forem distintos? 8 Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? 9 Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. 10 Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia, nenhum deles é sem sentido. 11 Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele será estrangeiro para mim. 12 Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. 13 Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. 14 Pois, se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. 15 Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. 16 Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? 17 Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. 18 Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês.
19 Todavia, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. O capítulo 14 de 1 Coríntios é um guia prático sobre comunicação e organização dentro da igreja. Paulo foca em 2 dons que estavam gerando confusão em Corinto, o falar em línguas e a profecia. O critério principal dele é simples: o que não pode ser entendido não pode ajudar a comunidade. Primeiro, profecia versus línguas, o critério da edificação, versículos 1 a 5. Paulo começa conectando este capítulo ao anterior. A busca pelos dons deve ser guiada pelo amor, versículo 1. 1 Línguas, versículos 2, 4 Quem fala em línguas fala mistérios com Deus. É uma oração pessoal que edifica apenas quem está falando. 2 Profecia, versículo 3 Profetizar. Neste contexto, pregar ou trazer uma mensagem clara de Deus serve para edificar, encorajar e consolar as pessoas. 3 A conclusão. Versículo 5 Paulo não proíbe as línguas, mas prefere a profecia, a menos que haja interpretação. Sem entendimento, a igreja não cresce. Segundo, a necessidade de clareza. Versículos 6 a 19. Paulo usa exemplos do dia a dia para mostrar que sons confusos são inúteis. 1 Instrumentos. Versículos 7 e 8 Se uma flauta ou uma trombeta de guerra não tocar notas claras, ninguém saberá o que fazer. Se o soldado não entende o toque da trombeta, ele não se prepara para a batalha. 2 Idiomas. Versículos 10 de Novembro No mundo existem muitas línguas, mas se eu não entendo o que você diz, somos estrangeiros um para o outro. 3 Mente e Espírito. Versículos 14 e 15 Paulo defende um equilíbrio. Ele diz que orará com o espírito, emoção e intuição, mas também com o entendimento, razão. 4 O valor da instrução. Versículo 19 Esta frase resume o pensamento de Paulo. Na igreja, ele prefere falar 5 palavras compreensíveis para ensinar alguém do que 10.000 palavras que ninguém entende. Voltamos a ler. 20 Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas, quanto ao modo de pensar, sejam adultos. 21 Pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. 22 Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. 23 Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? 24 Mas, se entrar algum descrente ou não instruído quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. 25 E os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Ordem nas reuniões da igreja. 26 Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. 27 Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. 28 Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. 29 Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. 30 Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. 31 Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. 32 O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. 33 Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. 34 Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. 35 Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. 36 Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? 37 Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que estou escrevendo a vocês é mandamento do Senhor.
38 Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. 39 Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. 40 Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Terceiro, o impacto nos visitantes, versículos 20 a 25. Paulo pede que eles deixem de ser crianças no modo de pensar, versículo 20. Línguas como sinal, versículos 22 e 23. Se um descrente entrar em um lugar onde todos falam línguas ao mesmo tempo, ele achará que todos ficaram loucos. 2 O poder da palavra clara, versículos 24 e 25. Mas, se ele entrar e ouvir uma mensagem clara, profecia, ele será confrontado com a verdade, os segredos do seu coração serão revelados e ele reconhecerá que Deus está ali. Quarto, regras para um culto organizado, versículos 26 a 33 e 39 a 40. Paulo estabelece uma ordem do dia para evitar o caos. Tudo para edificar. Versículo 26 O objetivo de cada música, ensino ou revelação deve ser o bem do grupo. 2 Regras para as línguas. Versículos 27 e 28 No máximo 2 ou 3, um por vez, e deve haver intérprete. Se não houver, a pessoa deve ficar calada e orar consigo mesma. 3 Regras para a profecia. Versículos 29 e 32 Também 2 ou 3, enquanto os outros avaliam o que foi dito. Ele ressalta que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, versículo 32, ou seja, a pessoa tem controle sobre si e não pode usar o transe como desculpa para a desordem. 4 A natureza de Deus, versículo 33 Deus não é Deus de desordem, mas de paz. 5 Sobre o silêncio das mulheres, versículos 34 a 35. Este é um trecho historicamente complexo. No contexto cultural de Corinto, as reuniões eram barulhentas e muitas mulheres, que na época não tinham acesso à educação religiosa, interrompiam com perguntas que geravam confusão. O princípio. Paulo busca evitar interrupções que atrapalhem o fluxo do ensino, sugerindo que as dúvidas sejam tiradas em casa para manter a ordem da reunião pública. Resumo didático. Primeiro, entendimento é a chave. De nada serve uma experiência espiritual que não pode ser comunicada ou compreendida pelos outros. Versículo 9. Segundo, foco no próximo. Os dons devem servir para ajudar a igreja, não para a autoexaltação. Versículo 12. Terceiro, maturidade mental. A fé não exclui a inteligência. Devemos pensar como adultos. Versículo 20. Quarto, a regra de ouro. Versículo 40 Tudo deve ser feito com decência e ordem. Paulo ensina que a espiritualidade verdadeira não é sinônimo de confusão, mas de uma harmonia que permite a todos aprenderem e serem encorajados. O que você acha dessa necessidade de ordem para que a mensagem seja transmitida com sucesso? Vou te explicar 1 Coríntios 14 de forma clara e prática. Aqui, o apóstolo Paulo de Tarso continua o assunto dos dons espirituais, capítulos 12 e 13, mas agora ensina como usá-los corretamente na igreja, dividindo o texto em partes para mostrar o significado e também as ligações com o Antigo Testamento. Tema central: os dons espirituais devem ser usados com amor, ordem e foco na edificação da igreja. Primeira parte: prioridade, amor mais edificação, versículos 1-5. Verso 1. Chave: sigam o caminho do amor, busquem os dons. Ordem correta. 1 Amor, capítulo 13. 2 Dons, capítulo 12. Versos 2-3. Diferença. 1 Línguas, fala com Deus, não compreensível. 2 Profecia, fala com pessoas, edifica. Verso 4. 1 Língua, edificação pessoal. 2 Profecia, edificação da igreja. Verso 5. Prefiro que profetizem. Por quê? Porque ajuda mais pessoas. Segunda parte. A importância de entender, versículos 6-12. Versos 7-8. Exemplos: instrumentos sem som claro e trombeta confusa. Lição: comunicação precisa ser compreensível. Verso 9. Palavras compreensíveis. Sem entendimento, não edifica ninguém. Verso 12. Chave: busquem edificar a igreja. Esse é o filtro. Isso ajuda os outros. Terceira parte. Espírito mais entendimento. Versículos 13-19.
Verso 13. Ore para interpretar. Dons devem ser úteis para outros. Verso 15. Espírito mais entendimento. Equilíbrio, emoção espiritual e compreensão racional. Verso 19. Chave 5 palavras compreensíveis. Melhor, pouco, mas claro e do que, muito, mas incompreensível. Quarta parte. Maturidade espiritual. Versículos 20 e 25. Verso 20. Não sejam crianças. 1. Em relação ao mal, inocentes. 2. Em entendimento, maduros. Verso 21. Ligação com o Antigo Testamento. Em Isaías 28, 11 e 12. Deus falou ao povo por línguas estrangeiras como juízo. Verso 22. 1. Línguas, sinal para descrentes. 2. Profecia, edifica crentes. Versos 24 e 25. Quando a profecia, o coração é revelado e a pessoa reconhece Deus. Resultado: Deus está entre vocês. Quinta parte. Ordem no culto. Versículos 26 e 33. Verso 26. Chave: tudo seja feito para edificação. Esse é o princípio geral. Versos 27 e 28. Línguas na igreja. No máximo 2 ou 3, precisa de interpretação e senão silêncio. Versos 29 e 31. Profecia. Também com ordem, outros avaliam e 1 de cada vez. Verso 32. Espírito sujeito. Dom não tira controle da pessoa. Verso 33. Chave: Deus não é Deus de desordem. Deus é organizado, harmonioso e equilibrado. Sexta parte. Decência e ordem. Versículos 34 e 40. Versos 34 e 35. Um tema difícil. Mulheres em silêncio. 2. Entendimento importante. Contexto cultural da época e foco principal. Ordem no culto, não inferioridade. Verso 37. Mandamento do Senhor. Paulo reforça a autoridade espiritual. Verso 39. Não proíbam línguas. Equilíbrio. Nem proibir e nem exagerar. Verso 40. Chave final: decência e ordem. Resumo de todo o capítulo. Resumo geral. 1 Coríntios 14 ensina. Prioridade. Amor vem primeiro. Propósito dos dons: edificar outras pessoas. Comunicação. Precisa ser compreensível. Equilíbrio. Espírito mais entendimento. Culto. 1. Organizado. 2. Sem confusão. Ligação com o Antigo Testamento. Em Isaías 28, línguas como sinal. Princípios gerais. Ordem, reverência e culto a Deus. Mensagem central. Dons espirituais só têm valor quando usados com amor, entendimento e ordem para edificar a igreja. Aplicação prática hoje. Primeiro, use seus dons para ajudar outros. Evite exibicionismo espiritual. Busque clareza ao falar de Deus. Valorize ordem no culto. Equilibre emoção e entendimento. Resumo em uma frase. Espiritualidade verdadeira edifica pessoas e funciona com ordem, clareza e amor. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!